Quarta-feira e nós estamos de volta com Maranhenses pelo Mundo para mais um bate-papo, mais uma conexão internacional. Hoje a gente vai a Portugal contar mais uma história, né, Rosana? Boa tarde. Boa tarde, isso mesmo, uma história de uma marauense que mora há 6 anos em Lisboa. Série Maranhenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrário, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova. Olá, Rosana. Olá, Mauro. Olá a todos os ouvintes da rádio, dos meus conterrâneos. Bom estar aqui convosco. Juliana Carla Fred, nos conte sua história, onde tu morava aqui em Marau, nos conte também quem são seus familiares. Bom, eu nasci numa comunidade do interior de Marau, chama Posse Boa Vista. Sou filha do Neri e da Ivone Fred. E vivi em Marau até os meus 18 anos, quando fui estudar em Florianópolis. Sou irmã da Suzy, a Suzy Fred do Mercado Terrário, minha gêmea. Vou mandar um beijinho para ela, né, e para todos aí de Marau. Que legal. Rosana, quando ela disse vista, já deu para perceber que ela está há muito tempo em Portugal. A gente quer saber essa história. Como é que foi essa conexão Brasil-Portugal? Conta essa história para a gente aí, Juliana. Quando eu morava em Florianópolis, eu estudava gestão do desporto, gestão do esporte lá na universidade, na Unisul. E nós tínhamos uma parceria com uma universidade de Lisboa, porque no Brasil não havia na altura mestrado em gestão do esporte, eles chamam aqui gestão do desporto. Então eu em 2017 candidatei-me a uma vaga e passei. E vim especificamente para isso, para fazer o mestrado cá. Vim só pedir licença da universidade, na altura eu trabalhava na Unisul, e pedi licença para fazer o mestrado durante 2 anos. Só que logo que eu cá cheguei, fim de 2017, eu candidatei-me a uma vaga num clube de futebol daqui, que é o Sport Lisboa e Benfica, e passei e comecei a trabalhar. Então concluí o mestrado e resolvi cá ficar. Mas o Benfica, Julie, é importante que a gente saliente a importância dele aí em Portugal. O Benfica aqui em Portugal, são 3 clubes que são os maiores, são os grandes. É o Benfica, o Porto e o Sport. É uma liga muito, comparado ao Brasil, que tem para aí quase 20 clubes grandes, Portugal tem os 3. E os outros são tudo muito abaixo. O Braga cresceu um pouco ultimamente. O Benfica é um clube que tem mais de 300 mil sócios, eles chamam como um clube do povo, né? O Portugal inteiro é benfiquista e não só, existem benfiquistas no mundo inteiro, né? É engraçado, né, que nós somos do Sul, o Sul é Grêmio, o é Inter. Aqui não, a Norte e Sul de Portugal existem benfiquistas como existem no resto da Europa, nos Estados Unidos ou em outros lugares do mundo. Que legal. Agora explica um pouquinho do trabalho que tu fazes aí, né, junto ao Benfica. Quando eu comecei a trabalhar no Benfica, eu comecei a trabalhar na loja oficial que eles têm dentro do clube, eles têm dentro do estádio, eles têm uma loja que é oficial do clube e também tem a Adidas, né, que é parceira. E eu comecei a trabalhar lá, fiquei 1 ano, quando um ano depois que eu concluí eu estava na altura de concluir o mestrado, 2019, eu passei para um outro departamento que chama Casas do Benfica, que é um departamento dentro do clube, é patrimônio do clube, né, que é responsável como se fossem núcleos, embaixadas, só que aqui dizem casas do Benfica e são espalhadas pelo mundo inteiro, tem para aí umas 300 casas pelo mundo. São espaços que o Benfica tem para difundir a mística, para aproximar o sócio, o adepto, o benfiquista do clube, aquele que não tem condições de estar próximo, de estar presente dentro do estádio, né? Então lá ele tem a oportunidade de viver o Benfica. E eu faço a parte da comunicação desse departamento, redes sociais, tudo que envolve mesmo a parte da comunicação entre as casas, o clube e os adeptos e vice-versa. Desde que eu cheguei, eu trabalho com isso. Agora, você sempre esteve envolvida com o esporte e gosta muito disso, né? Aqui fora do ar, a gente falava de que depois da entrevista, ela já tem um outro compromisso, que vai fazer exercícios físicos aí na sua casa. Então é uma coisa que você adora mesmo. Sim,
minha formação inicial é educação física. Ali no Brasil eu trabalhei muito com exercício físico para idosos e grupos especiais, desde a minha formação e gestão do esporte também. E gosto muito, pratico natação, treino, e o futebol sempre esteve presente na minha vida. Eu lembro-me quando mais nova, eu via futebol com meu pai, assistíamos o Grêmio muito, assim, desde pequena, né? Então, já contei que eu sou gremista. O único vermelho que entra na minha vida é do Benfica, único. Mais nada. Juliane, falando de futebol, a paixão do torcedor é a mesma no Brasil e em Portugal? Tem alguma diferença? Eles são muito fervorosos, muito, muito, muito. Eu digo que eles existem, os adeptos, existem, claro, a torcida organizada, que chama claque, né? No Brasil é tipo geral do Grêmio, assim, que são mesmo aqueles adeptos que acompanham o Benfica pelo mundo, onde o Benfica jogar, eles estão presentes. E os adeptos aqui, eles vivem muito o Benfica desde pequenino, eles têm orgulho de dizer, sou benfiquista desde que nasci, ou sou há 50 anos sócios do Benfica, ou 70 anos sócios do Benfica. Então, é diferente, mas eles vivem muito forte essa paixão pelo futebol. Legal. E quais são as competições aí que o teu time vermelho português está disputando nesse momento? Que fique claro para todos aí, né? Vermelho português, né? Então, nesse momento, é a altura de transição aqui, né? Como no Brasil, a altura de transição, o verão, as férias, elas acontecem em dezembro, janeiro, fevereiro. Aqui acontece junho, é o mês de férias para tudo, não existe competição nenhuma nessa altura. O Benfica sagrou-se campeão nacional há 2 semanas, conquistou o 38º título nacional e foi até os quartos de final da Champions desse ano aqui. Perdeu os quartos para o Milan, que no caso foi as finais contra o Real Madrid, né? Poderia ter ido, eu acho que tinha muitas chances para ter ido às finais da Champions esse ano, acho que foi um dos maiores momentos do Benfica. Mas pronto, conquistou o campeonato nacional e agora está em férias, prepara-se para a nova época que começa em setembro. A época daqui ela é de setembro a junho sempre. Bacana. Agora, Júlia, antes a gente estava olhando, antes de gravar, você estava na área externa da tua casa. Um lugar bem tranquilo, mas eu sei que Lisboa, no caso, é uma cidade muito agitada, muito turística. Tu mora um pouquinho mais afastado do centro. Sim, eu moro num bairro bem próximo aos Pastéis de Belém, ou a Torre de Belém, ou o Marco do Descobrimento, que são os pontos turísticos mais conhecidos, talvez, pelos brasileiros. É um pouco afastado do centro, mas seria assim, afastado para nós do Brasil é um termo mais amplo, porque o Brasil é imenso. Aqui Portugal atravessa-se com 500 quilômetros de norte a sul, mais ou menos, assim. Então dá para fazer tudo a andar aqui, 3, 4 quilômetros, vai para um outro lado de Lisboa, e tem imensos lugares aqui para se conhecer, olha. Queres que eu conte alguma coisa? Com certeza. Lisboa é maravilhoso. Bom, a gente vai falar da comida. Você falou dos pastéis de Belém. Eles são maravilhosos, né? Vamos falar de comida antes? Bora! Pode ser? Aqui está na hora do lanche, né? Então, a gente quer saber o seguinte. Juliana, quais são os pratos que o pessoal que sai daqui do Brasil vai para Portugal não pode deixar de provar em Lisboa ou em qualquer lugar aí desse país? A gastronomia portuguesa, ela é muito variada, né? Uma comida mediterrânea, mas ela é muito ampla. Os pastéis de Belém é um doce tradicional e especificamente pode ser comprado numa única pastelaria, num único lugar. É como tomar um champanhe na região da França, não? Você pode dizer que se toma champanhe, todos são, né? Uns são espumante, outros são, ou nomes específicos. O pastel de Belém só é comprado na pastelaria que há em Belém. Os demais são pastel de natas ou vende uma nata, alguma coisa assim. Então, muita gente confunde, chega em qualquer lugar de Lisboa e diz que quer um pastel de nata. Eles já estão acostumados, é óbvio, mas é um pastel de Belém, desculpa, mas é um pastel de nata. E o bacalhau é tradicional. Essa é uma altura, junho, e tem a festa dos Santos Populares aqui, que são como os arraiais do Brasil. Tem
a sardinha é o prato tradicional, então em todos os lugares na rua há sardinha grelhada, há cerveja, a gente a dançar, as bandeirolas, enfim. O Santo Antônio é o santo padroeiro de Lisboa, né? Mas quem vem a Lisboa tem que comer um bom bacalhau, que é muito tradicional. Se essa altura do verão a sardinha, que é ótima, é assada mesmo na rua, nos bairros tradicionais, como Alfama, Bairro Alto, Graça, que são bairros bem lisboetas. E tem pratos de carne, a carne de porco é muito forte, muito tradicional aqui também, então tem bons pratos para experimentar. Bom, esses são os pratos, né, Rosana, que o pessoal não pode deixar de aproveitar. E quais são os lugares que a Juliana já conheceu? E se tivesse que trabalhar hoje como guia turística aí em Lisboa, indicaria para o pessoal aproveitar? Olha, eu sou apaixonada por uma cidade que é uma cidade muito turística, que se chama Sintra. Sintra, ela tem a parte tanto das praias quanto da montanha, tem a parte turística dos castelos e palácios, como tem a parte mística de lendas urbanas, assim, de lendas de pessoas que aparecem, uma coisa com mais mistério, assim. Então, essa eu acho que é uma cidade que todas as pessoas que vêm a Portugal deveriam conhecer, primeira. E depois as tradicionais, como Lisboa, né, óbvio, Porto, o próprio Cascais. Quem gosta de praia pode ir ao sul, que é o Algarve, tem praias lindíssimas. Tem cidades mais de interior que tem castelos e tem igrejas e monumentos tradicionais, assim como Guimarães, que é uma cidade onde surgiu todo parte do descobrimento do Brasil, né? E essa parte está lá em Guimarães. Belmonte também, do Pedro Álvares Cabral. Não sei, eu indicaria mais essas, assim. Legal, Juliana. Quando você chegou em Portugal, quais foram os maiores desafios, as dificuldades que você teve na chegada e também as surpresas que você teve positivas em relação à tua chegada em Portugal? Eu acho que para os desafios e os problemas, os imigrantes eles sofrem em todos os lugares, né? O português ele acolhe muito bem o povo de fora, principalmente o brasileiro, muito assim. Acaba que algumas coisas elas são um pouco mais demoradas, então a minha estratégia de quando eu cá cheguei, eu resolvi viver o que Portugal tinha para oferecer e da forma que eles vivem o dia. Então, se alguma coisa demorou mais um documento para conseguir trabalho, uma resposta de emprego, alguma coisa assim, eu dei o tempo deles. Eu permiti-me viver o que eles ofereciam. O que é o maior erro, eu acho, que das pessoas que resolvem sair do seu país e viver um outro. É não aceitar o que o país tem. Eu tenho saudade do Brasil, tenho muita, claro, óbvio, é minha raiz, é tudo, mas eu não deixo de experimentar tudo o que há aqui. E foi assim que eu me adaptei muito fácil, assim, fazer amizade com portugueses, a experimentar a cultura, a comida, aos locais, e deixar um pouquinho do Brasil para trás para poder adaptar-me a isso, assim. E foi o que deu certo, assim, eu não passei, graças a Deus, nenhuma dificuldade, nenhum problema. Eu acho que por essa estratégia. Com certeza. Agora, Júlia, tu falou em saudades do Brasil. O que tu mais sente saudade aqui do Brasil? Além, claro, da família, obviamente. Mas tem comidas, tem coisas que você diz assim, ai, aqui não é a mesma coisa? Uh, no momento atual, Portugal vive muito o Brasil. Sempre viveu, né? Eles comercializaram muito as novelas num primeiro momento, depois a gastronomia, agora a música. Então, às vezes, eu vivo mais o Brasil aqui do que eu vivia lá quando vivia no Brasil, né? É uma diferença. Eu até falo com os meus colegas portugueses, eu queria ouvir uma música portuguesa, mas já não há lugar que toque. Toca música brasileira ou só se come comida brasileira. Então é mais difícil sentir saudade das coisas porque há muito aqui, nesse momento. Quando eu cá cheguei nem tanto, mas nesse momento há muito. Mas o churrasco nunca vai ser igual ao do Rio Grande do Sul, não adianta. A nossa picanha é a melhor, sem sombra de dúvida. É o que eu mais sinto falta. Legal, Juliana. E fora de Portugal, quais são os lugares que você teve a oportunidade de conhecer? Eu conheci já alguns, eu fui já à Espanha, conheci Barcelona, Sevilha, parte do sul da Espanha também, já fui à Itália, assinei ao Papa,
Já fui a Auschwitz, que foi muito, que abalou-me muito, também um turismo mais triste, assim, mas pronto, nessa parte. Fui a Luxemburgo, fui a Suíça, não sei, acho que fui em imensos países, assim. Falta-me o meu top one, que é a Croácia, eu acho, para conhecer. O resto já essa parte mais tradicional da Europa, pelo menos uma cidade eu já estive, assim. Aqui viajar é muito fácil. Eu ia te pedir exatamente isso. Como é que tu costuma viajar ali? Tu vai de trem, tu vai de avião? Como é mais fácil? Como é tradicional você viajar? Depende muito do tempo, assim, há as duas formas. Há o trem, que aqui eles chamam de comboio. E isso é uma outra coisa que podemos falar depois sobre as palavras, porque o português é igual para... o português é o mesmo, mas as palavras são muito diferentes, algumas delas. Mas a maioria das vezes eu costumo viajar de avião, até pelo tempo, né? Às vezes é uma viagem de quinta a domingo, ou de uma semana, assim, então o avião ele é muito mais rápido e os preços são acessíveis também, conseguimos bons preços para viajar por dentro da Europa. E eles têm um espaço, que é o espaço Schengen, que é um espaço que pode viajar sem ter que passar por nenhuma serviço de imigração, fronteira, então é muito mais rápido. Bom, então agora a gente quer falar das palavras. Já que você tocou no assunto, a gente quer falar sobre isso, né? Você tem um sotaque que é muito legal de ouvir, né? Pelo tempo que você está aí, mas com certeza tem algumas pegadinhas, né? Quais são elas? Conta pra gente. Tem, por exemplo, o telemóvel, né, que é o celular, frigorífico é a geladeira, casa de banho é o nosso banheiro, gelado é o sorvete, tem algumas palavras, e tem imensas outras que agora não me vem na cabeça, assim, mas que aos poucos eu tive que aprender. Até não faz muitos dias eu estava no meu trabalho e lá mesmo eu preciso escrever, porque como escrevo para redes sociais e para site, para essas coisas assim, preciso escrever no português de Portugal, que eles dizem, né? E escrevi locomover, é uma palavra que eles não usam aqui, nem locomover, nem demanda, gentileza, que é muito triste, que é uma das palavras mais bonitas que existe, não é usada, assim. Entretanto, com as novelas e com essa migração brasileira para cá, eles muitas já fazem parte, assim, do dia a dia, eles percebem, né, então usam também. Tem muita influência dos youtubers nas crianças, até acontece nas escolas dos professores, eles, não pode falar isso que é português do Brasil, tem que falar frigorífico, tem que falar, não pode falar geladeira, por exemplo. Mas pronto, faz parte, né? Que legal. Acho que vamos nos encaminhando para o final desse bate-papo. A gente quer agradecer muito, Juliana, por você ter topado conversar com a gente e desejamos aí muito sucesso. Olha, obrigada por essa oportunidade para poder aproximar-me um pouquinho dos marauenses, de contar um pouquinho da minha história. Eu acho que toda a gente deve um dia viver essa experiência, porque a nossa mochila, carregamos uma bagagem muito grande dentro da nossa mochila e é algo que levamos para a vida toda. Eu já não sou mais a mesma Juliana que eu saí dali do Brasil, com certeza, assim, o pensamento já é outro. E posso mandar um beijinho? Claro. Já agora? Vou mandar um beijinho especial para minha família, né? O meu pai, o Meri, minha mãe, Ivone, o Jefferson, a Suzy, o Ale, a Cássia, o Joaquim, a Manu e olha, toda a gente aí de Marau. Que legal. Então, a gente quer saber, nós aqui, os ouvintes da rádio, quem está assistindo, tua família, teus amigos, quais são os teus planos aí para o futuro, então, para a gente encerrar? Olha, por enquanto, eu vou ficar cá por Portugal mesmo. Eu gosto muito de trabalhar no Benfica, desse momento que eu estou a viver. Vou para o Brasil em dezembro para visitar, depois volto. E um futuro muito próximo eu quero fazer o doutoramento, que é o meu passo seguinte aqui, ou fora daqui. Então, por enquanto, é seguir isso. Legal, Marauenses pelo Mundo, mais um episódio com esse papo incrível com a Juliana Fred. Juliana, obrigado e sucesso aí para você. Obrigada, Mauro. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos. Bacana. Juliana Carla Fred, a gente foi agora para Lisboa, em Portugal. E qual será o nosso próximo destino, Mauro? Eu já estou curioso em saber. A gente já foi para Portugal em outras vezes, mas cada história é uma história diferente, é uma história incrível. Eu já estou curioso para saber qual é a próxima. Então a gente volta na quarta que vem. Até lá.
Série Marauenses pelo Mundo. Oferecimento Sumonde, CCAA, Potatoes Burger, DB Uniformes, Faculdade FAB, Clínica Doutora Talice Tomé, Rações e Companhia Pet Shop, Espaço Viva Eventos, Mercado Terrarium, Gustavo Trindade Coffee. Realização Mais Nova.